Olá, está no ar mais um Câmara Entrevista aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2, trazendo para você os temas que mexem com a nossa sociedade, debatendo com quem entende do assunto. No programa de hoje, vamos falar sobre criação de filhos, como os pais, no mundo cada vez mais corrido, com menos tempo para se dedicar às suas crianças, podem promover uma educação respeitosa e criar crianças e adolescentes gerando adultos cada vez mais responsáveis e com visão de futuro. Para isso, a gente recebe a educadora parental Thelma Abraão. Ela é autora do livro Pais que Evoluem e vai conversar com a gente sobre como fazer uma educação respeitosa, como ensinar os filhos da maneira correta e dar as dicas para você pôr em prática aí na sua casa. Thelma Abraão, seja bem-vinda ao Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, que é a educação respeitosa, né? A forma de criar os filhos e como isso muda a vida de várias pessoinhas, né? Que a gente, no momento ali da infância, da adolescência, atitudes que podem mudar a vida dessas pessoas para sempre, né? É um prazer receber você aqui para a gente conversar sobre isso. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, Léo. Então, eu gostaria de começar perguntando para você, no mundo onde os pais não têm mais tempo para se dedicar aos filhos, né? Os pais andam correndo, trabalhando, deixa o filho no celular, e aí não tem tempo para lidar com as emoções do filho e tal. Como é que funciona uma educação respeitosa, né? Porque a gente ouve muito que assim, ai, meu filho só vai no grito. Eu falo com meu filho, mas meu filho só vai no grito. Ou se eu der um tapa nele, ele vai. Como é que um pai lida com essa situação diante desse desafio da educação respeitosa, Thelma? Olha, Léo, essa pergunta é boa e também vou te falar que ela não é uma coisa assim tão simples de responder, né? Eu falo que educar não é uma receita de bolo. Na verdade, a gente, né, nós como pais, a gente precisa se reeducar antes de conseguir educar uma criança de uma forma assertiva e respeitosa. Então, a gente sabe que as crianças, quanto mais a gente bate, quanto mais a gente pune, quanto mais a gente castiga, pior fica, né? O mau comportamento, ele não some porque você está reagindo dessa forma com uma criança. Então, o que é importante os pais entenderem? As crianças, nós todos, seres humanos, nascemos ávidos, né, por conexão, por nos sentirmos amados, por nos sentirmos parte, né, pertencidos à família, sentir, puxa, mamãe me ama, papai me ama, eu sou importante aqui em casa, as pessoas ouvem o que eu tenho a dizer, as pessoas consideram o que eu sinto, o que eu penso. E aí, os pais, muitas vezes, por não entenderem essas necessidades emocionais dos filhos, acabam querendo impor suas vontades, sem considerar as emoções da criança, sem considerar quem é esse filho, qual é a personalidade dele, né? Então, muitos pais vêm, faz o que eu estou mandando e acabou, você tem que me obedecer, não importa o que você acha, o que importa é o que eu acho. E isso é o autoritarismo, né? Quando você só considera o que é importante para você, quando você só quer ordem, sem liberdade, você quer tudo do seu jeito, mas sem dar liberdade para aquela criança poder se expressar, para ela poder dizer alguma coisa sobre o que ela está achando daquilo. Então, quando os pais simplesmente mandam, castigam, e faz o que eu estou mandando e acabou, ele convida as crianças à rebelião. Ele convida os filhos a entrarem em lutas por poder. Por que as crianças entram, e os adolescentes especialmente, né, que já têm aí a personalidade formada, por que eles entram em lutas por poder? Assim como eu falei que a gente nasce com essa necessidade de conexão, com essa necessidade de pertencimento, a gente também nasce com uma outra necessidade, que é a necessidade de se sentir útil, de se sentir capaz, né? Nós precisamos sentir que, puxa vida, eu consigo ajudar o papai, eu consigo me sentir útil, eu consigo vestir a minha roupa, eu consigo, sei lá, fazer a minha comida, escolher o sapato que eu quero sair. Então, Alfred Adler, né, que foi um dos psiquiatras que estudaram as bases da disciplina positiva, que é um dos pilares de todo o meu trabalho, ele falava, as crianças precisam de encorajamento, assim como as plantas precisam de água. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer
que quando a gente faz, por exemplo, pelo nosso filho o que ele já é capaz de fazer, quando você vai lá, escolhe a roupa para o seu filho de 4 anos, ele já poderia escolher. Quando você dá banho numa criança de 5 anos, que já poderia tomar banho sozinha. Quando você decide o que o seu filho vai comer, quando ele poderia já decidir por ele mesmo, né? Você está roubando, tirando desse filho a oportunidade de fazer escolhas, de se sentir útil, de se sentir capaz. E, portanto, também de sentir, puxa, eu tenho um poder limitado de escolha. Os seres humanos são ávidos por conexão, pertencimento, mas nós também somos movidos pelo poder. Todos nós, de alguma forma, necessitamos nos sentir empoderados. E o que é o poder para um adulto? Puxa, eu decidi onde eu vou trabalhar, eu decidi onde eu vou morar, eu decidi com quem eu vou casar, eu tenho o poder de comprar as coisas que eu gosto, né? Então, isso é um poder para um adulto. E para uma criança? É justamente essas pequenas coisas, né? Que roupa que eu vou usar? Que sapato que eu quero pôr? Essas pequenas escolhas do dia a dia, né? De deixar a criança contribuir. E por que eu estou falando tudo isso agora? Eu estou falando isso porque os pais têm que entender que todas as vezes que eles não suprirem essas necessidades emocionais dos filhos, quando eles não se conectarem, quando eles não derem espaço para expressar emoções, para essas crianças se sentirem importantes, né? Pertencidas e úteis, essas crianças vão realmente desligar os ouvidos. Elas não vão ouvir o que esse pai está falando. E o pai se sente ofendido com aquilo, coloca aquela criança de castigo, ameaça, grita, e daqui a pouco o que acontece? Está fazendo tudo de novo igualzinho. Então, eu acredito que com essa explicação vocês conseguem entender o motivo, né, dessa rebelião. Ficou claro para você, Léo? Com certeza. Né? A gente já consegue entender a origem da famosa birra, né? Daquela criança que vai no supermercado e se joga porque o pai não atende ao que ela quer, a comprar aquilo que ela quer, né? Aquela criança que está em casa, chega uma visita, ela já se demonstra totalmente diferente, né? E aí vem aquela questão, por exemplo, na minha infância eu levava os puxões de orelha, não, nunca apanhei, assim, de fato, uma agressão, mas levava aqueles puxões de orelha, um beliscão, né? Tudo isso tá fora de cogitação na criação de uma criança, né, Thelma? Então, sabe por quê? O que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre. São 2 pontos que você tocou, né? Um é a birra e o outro é a questão de bater, né? Uhum. Vamos agora falar um pouquinho sobre as birras, que realmente é um grande desafio para os pais. Eu acho que o maior, né, assim, na fase da infância, de fato. Porque o que muitos pais acreditam? O que a gente ouvia antigamente? Nossa, tem que bater nessa criança, porque senão, né, ela não vai aprender o que é certo. Não pode aceitar essa criança fazer birra, senão não vai se tornar um bom ser humano, não, você não pode aceitar isso. Agora vamos lá, a ciência evoluiu, o mundo avançou e descobrimos já muitas coisas em relação ao desenvolvimento emocional do ser humano, né? Uma delas, uma criança pequena, ela é totalmente imatura no sentido neurológico, ela tem um cérebro muito imaturo ainda, né, Léo? O ser humano só vai terminar de amadurecer o cérebro por volta dos 25 anos. Então, você imagina o que é o cérebro de uma criança de 2, 3, 4 anos. Ela realmente não sabe lidar com o que ela sente. Ela não sabe lidar com a frustração. Aquilo para ela é como se fosse a morte. Então, ela realmente chora, grita, se joga no chão. E o pai acha que, opa, está me atacando. Esse choro é para me atacar. Esse choro é para me pirraçar. E o pai vai e revida de uma forma que não é condizente com um adulto, né? Nós somos o adulto da relação. Qual que é o nosso papel? Ajudar essa criança a se acalmar. Ajudar essa criança a lidar com aquela frustração. Isso não quer dizer que eu vou dar o chocolate que ela queria. Isso não quer dizer que eu vou dar o brinquedo que ela queria só porque ela chorou. Mas quer dizer que eu, como uma adulta da relação, que supostamente devo ter controle emocional, né? Vou falar, filho, mamãe te ama, mas a resposta é não, você não é hora de comer o chocolate, não é hoje que você vai ganhar esse brinquedo. E acolhe a criança, deixa ela chorar. Talvez, você está chorando, daqui a pouquinho, então, quando passar, vem aqui me dar um abraço, mamãe está por aqui. Você não precisa bater, você não precisa castigar, você não precisa ameaçar abandono, né? Tem mãe que vira as costas e sai andando. Nada disso, isso só piora. Porque a criança fala, meu Deus, além de eu estar aqui desesperado com essa emoção que eu não sei o que fazer com ela, a minha mãe ainda está indo embora e me abandonando, né? Então,
A birra só piora. E aí, sobre o que você falou, né, a questão de puxar a orelha e bater. Isso não deixa de ser uma agressão, né? Como que seria se você brigasse com o seu amigo vai lá e dá um tapa em você ou gira a sua orelha? O que você faria? É aceitável? Com certeza não, né? E por que é aceitável você, então, bater ou desrespeitar o corpo de uma criança que depende de você para viver? Sendo que você é o modelo dela, você é o modelo emocional dela, você é o modelo de autocontrole ou de descontrole dela, porque é com você que ela está aprendendo. Então, a gente precisa entender que uma criança não age dessa forma desafiadora porque ela é terrível, porque ela quer me pirraçar, é porque é como ela consegue agir. Ela tem um cérebro maturo de um filhote, né? Como todos os filhotes se comportam mal, fazem bagunças, e a gente precisa de estratégias para lidar com a criança. A gente precisa aprender novas estratégias respeitosas para corrigir uma criança. Então, bater está totalmente fora. Agora, seu filho fez algo que você não gostou, aquilo foi um erro, legal, filho, puxa, você cometeu um erro, né? Não deveria ter feito isso, por isso, por isso, por isso. Você pode focar em soluções. O que você pode fazer da próxima vez para isso não acontecer novamente? Porque isso não é aceitável. Então, o que são os erros, Léo? Os erros são oportunidades de aprendizado, né? Você não se tornou um profissional, né, um jornalista em um mês, você precisou ir para a faculdade, estudar anos para conseguir desenvolver esse papel. Você começou a andar depois de um ano de vida, você aprendeu a falar com fluência depois de 2, 3 anos de vida. Então, assim, nós erramos no processo de aprendizado. E quando? Como é que era antigamente? Errou? Castigo? Errou? Punição. Mas como é que é isso? Como é que eu vou aprender se eu não posso errar? E aí vem o quê? O sentimento de culpa, o sentimento eu não sou bom o suficiente, eu não faço nada certo, eu não sou uma criancinha boa, a autoestima começa a ficar abalada. E Será se que é por torna... isso que a gente vê tantos adultos frustrados, depressivos, com problemas emocionais graves, né? Por conta dessas criações que lá no passado eram muito piores que hoje em dia, né? Sem dúvida nenhuma, porque a infância é a base da vida, né? Eu falo que a infância, imagina que você quer levantar um prédio. Esse prédio é a sua vida. Como é que você vai levantar um prédio muito alto em cima de uma base que não está firme? Esse prédio não levanta, chega lá no terceiro, quarto andar, ele vai cair, né? Então imagina que essa base forte que a gente precisa ter é a nossa infância aí do 0 até os 12 anos de vida, que é quando a gente vai formar as nossas crenças positivas ou negativas sobre quem eu sou capaz, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que merece o melhor da vida. Como é o mundo? O mundo é um lugar bom, é um lugar perigoso, como são as pessoas? E tudo isso vem da onde? Do ambiente em que vivemos, da convivência dos adultos com que convivemos. Então, a importância dos pais realmente se posicionarem e assumirem a responsabilidade pela formação, não só do caráter, mas de que tipo de crenças e que tipo de mensagem eu estou passando para os meus filhos. Será que eu estou educando meu filho para se tornar uma pessoa próspera ou para se tornar uma pessoa dependente, uma pessoa medrosa, insegura, que não confia em si mesmo? Né? Então, infelizmente, muitos pais não fazem isso porque eles são ruins. É porque como eles aprenderam a agir. Então, o filho errou? Ah, você é burro. Eu já te falei 1000 vezes para você não fazer isso. Então, assim, esse tipo de fala são falas que entram na mente da criança. Ela acredita no que o pai e mãe fala sobre ela. Então, você pode se tornar um adulto que aquela voz ainda ecoa. Eu sou burro mesmo. Nada que eu faço dá certo. Bem que a minha mãe tinha razão. E isso entra no nosso subconsciente. O Dr. Bruce Lipton, um grande cientista americano, fala: o que pai e mãe nos dizem vira a nossa verdade, gente. Isso a ciência já provou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fala, porque a nossa fala edifica, mas ela também destrói, né? O Câmara Entrevista faz agora uma pausa rápida para o intervalo, mas não sai daí, que daqui a pouco a gente volta. E aí a gente entra até também numa questão onde os pais, para não verem a birra, para não verem as crianças chorarem, eles realizam esses desejos, né, das crianças de comprar um brinquedo, de comprar um doce na hora que não é devida, de pegar no colo na hora que não é devida. Então, eu acho que a educação, você pode até afirmar isso, ela é diferente de mimar, né, Thelma? É uma Muito verdade. diferente.
Muito pertinente o que você falou agora, gente. Muitas pessoas acham o seguinte, opa, então quer dizer, se eu não posso bater, se eu não posso punir, se eu não posso castigar, o que eu vou fazer então? Meu filho vai mandar em casa? Não tem nada a ver com isso. Uma educação respeitosa tem a ver com você aprender o equilíbrio entre ser autoritário e permissivo, certo? O que é autoritarismo? É o excesso de rigidez, é o excesso de faça o que eu estou mandando e acabou, sem considerar o que o outro pensa. E o que é o excesso de permissividade? É quando eu só sou gentil, eu só sou boazinha, tudo pode, não tem limite, não tem não. Aquela criança não tem ordem, ela faz o que ela quer. E é claro que as crianças precisam de limite, é claro que as crianças precisam de disciplina, de regras, desenvolver a responsabilidade. Agora, qual que é o grande desafio? Eu aprender a ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? Eu vou ser firme porque eu vou respeitar os meus limites como mãe, o que eu acredito que é certo para o meu filho, e eu vou ser gentil, porque eu também vou levar em consideração o como meu filho está se sentindo com aquela minha atitude, o que ele está decidindo sobre ele mesmo com a minha atitude. Então, esse é um grande desafio, né? Agora, a criança está lá, chorou porque quer um brinquedo. E aí o pai não tolera a frustração. Ele vai lá e, tá bom, toma esse brinquedo, para de chorar, pelo amor de Deus. Por que acontece? Muitos pais não suportam, não toleram o choro dos filhos. Por quê? Talvez na infância dele, ele não teve o choro acolhido. É aquele pai, aquela mãe que ouvia, engole esse choro, para de chorar. Não foi nada. Não, você não tem que isso, não tem que aquilo. Então, assim, quando a gente não teve as nossas emoções validadas na nossa infância, a gente tende a negar o que a gente sente. A gente tende a virar aquela rocha, né? Não posso ficar bravo, não posso sentir raiva, eu tenho que ser perfeito. A gente cria uma crença de que precisa ser perfeito para ser amado e acaba cobrando o mesmo dos nossos filhos. Então, não, que chorar nada, para de choradeira, não faz nada, não está doendo nada. E você acaba ensinando para a criança que o que ela sente não é importante. E como assim não é importante? Lógico que a gente sente é importante. Inclusive a raiva, ela é uma emoção natural do ser humano, né? Assim como o amor, a raiva, a tristeza são emoções naturais do ser humano. E a gente precisa entender o quê? Tudo bem que eu estou com raiva agora, mas não é porque eu estou com raiva que eu vou te bater, que eu vou puxar o seu cabelo, que eu vou bater no meu amigo. E é disso que se trata a educação emocional. Como é que eu vou educar as emoções do meu filho se eu não sei ainda lidar com as minhas? Se na hora da raiva eu estouro, ou se na hora da raiva eu simplesmente não suporto meu filho chorando, e faço todas as vontades dele. Aí a gente entra onde? Na superproteção. E o que eu estou criando? Um ser humano fraco, que não sabe ouvir um não, que não sabe lidar com a frustração. E eu resolvo tudo atendendo todos os desejos dele. E aí? Ele vai crescer um dia e vai sair de casa. Que tipo de atitude essa criança vai ter lá fora? A atitude que todo mundo tem que fazer o que ela quer. Todo mundo tem que obedecer às vontades dela. O namorado, o amigo, aquela pessoa que fica insuportável, vira um tirano, que ninguém tolera. Isso é muito ruim. Nós não queremos isso, certo? Então, é colocar limite, sim. Filho, esse brinquedo você vai ganhar no seu aniversário. Você quer olhar o brinquedo? Entra na loja, pode olhar o brinquedo, mas eu não vou comprar. Fazer um combinado com as crianças também funciona muito bem, Léo. Antes de sair de casa, você já avisa, olha, a gente vai no shopping, nós vamos passear, mas eu não vou comprar nenhum brinquedo. Você pode entrar na loja, você pode ver, você pode mexer, mas a mamãe não vai comprar. Ah, chegou lá, a criança quer, insistiu. Ok, você combinou, você avisou. Deixa ela lidar com aquela frustração. Isso também faz parte da vida. A gente não tem como querer manter os nossos filhos felizes 100% do tempo, certo? Então, É uma redoma de proteção, né, de não exato. poder receber um não, e aí lá na frente, né, quando ele sair para o mundo, ele receber vários nãos, como é que ele vai lidar com essas emoções, né? Deprime, né? Aí vira aquele adolescente depressivo, que quer morrer, que quer suicidar. A namorada dá um fora, ele quer suicidar, ele não passa no vestibular, ele quer morrer, porque ele não desenvolveu a resiliência. E assim, a gente não precisa dar não para os nossos filhos o tempo todo para desenvolver essa resiliência. Essa frustração é natural da vida. Né? Eu falo, mantenha os seus limites. O que é importante como pai ou mãe para você? Você não precisa falar não para tudo. Você pode falar sim. Mas aquilo que é não, mantenha o seu não, mantenha o limite. Deixe o seu filho aprender a lidar.
Porque, afinal de contas, ele vai precisar dessa resiliência para enfrentar a vida, para enfrentar os desafios da vida, para lutar pelo que ele deseja. E é nosso papel, né, como pai e mãe, de desenvolver essa habilidade já desde o início, né? Exatamente, você falou aí do não. Existe até um exercíciozinho sobre não utilizar o não, mas você dizer para a criança aquilo que você gostaria que ela fizesse, mas não aquilo que você De não forma gostaria que ela fizesse, né? positiva. Isso, Porque como é que é isso? se eu falar assim para você, Léo, não pensa num guarda-chuva amarelo. Já Todo veio mundo aqui, está já veio. pensando no guarda-chuva amarelo. Por quê? O nosso cérebro, ele não reconhece bem o não. Porque daí primeiro eu tenho que pensar no que eu não posso pensar, para depois pensar no que eu tenho que pensar. Não é isso? Tá, então se eu não posso pensar no guarda-chuva amarelo, no que eu posso pensar? Fica esses milésimos de segundo perdido, né? Então, como é que é uma forma, né, que inclusive a neurolinguística nos ensina, da gente ter uma comunicação positiva. Peça aquilo que você quer. Vou falar assim, pensa no elefante azul. Olha como é muito mais fácil. Entendeu? Então, eu tenho que pedir de forma positiva aquilo que eu desejo. Em vez de eu falar assim, filho, não sobe na mesa, filho, desce da mesa. Filho, não coloca o dedo na tomada, tira o dedo da tomada. São comandos positivos e que são muito mais assertivos. E outra, o não também convida a rebelião. Porque a criança ouve não o dia inteiro. Você já percebeu que criança pequena, a primeira palavra que ela aprende a falar é não? Não. Porque é a palavra que ela mais ouve, né? Então, tudo é não. E a gente não gosta de ouvir o não. Imagina você falar para mim, Thelma, vamos ali tomar um sorvete? Não. Na hora, você fala, opa, né? A gente tem uma reação ruim com essa palavra. Então, filho, né, direciona e deixa o não para quando realmente for não. Você não precisa usar o não o dia inteiro. Quando for não, hoje nós não vamos fazer isso, não, nós não vamos fazer aquilo. E se mantenha firme, né, no não. E vocês vão perceber que quando vocês começarem a diminuir a quantidade de não, vai diminuir também a quantidade de birra, a quantidade da criança se rebelar. Vou dar um exemplo prático disso. Seu filho, de repente, decidiu que quer ir na piscina no meio da semana, você está lá trabalhando, tem escola, e aí você fala, não, nós não vamos na piscina hoje. Certamente essa criança vai chorar e vai ficar muito, né? Por que não? Por que não? Qual é uma forma positiva de dar a mesma notícia? Filho, hoje é quarta-feira e o dia da piscina é sábado. No sábado, nós vamos na piscina todo mundo. Combinado? Olha só. Em nenhum momento eu usei o não. Eu falei para ela o dia que a gente iria. Ela sabe que a gente vai, que não é hoje, mas já muda a emoção, já muda o sentimento em relação à perspectiva. Eu estou sabendo já que dia que eu posso ir na piscina, percebe? E isso vale Pequenas para... coisas, né, que fazem a diferença, né? Com certeza, e isso afeta também as nossas relações entre casais, né? Entre amigos. Ter uma comunicação mais que considera o que você está sentindo, né? Se eu falo para você, não, Léo, hoje eu não vou tomar um sorvete com... Infelizmente, hoje eu não posso, mas vamos semana que vem? Olha a diferença de eu simplesmente falar para você, não, não vou, né? Uhum, é verdade. Thelma, nosso tempo está bem estourado aqui. Aí eu queria que você elencasse agora as principais dicas para uma educação respeitosa, porque depois eu vou te perguntar como é que você pode ajudar os pais que estão assistindo a gente e querem se aprofundar mais sobre uma educação respeitosa com os filhos. Então, conta para mim aí quais são, né, essas dicas, né, elencar essas dicas para uma educação mais respeitosa. Primeiro lugar, você precisa começar a se conectar com seu filho. E o que significa essa conexão? A conexão significa você começar a usar empatia. Você olhar para o seu filho com empatia e principalmente com presença de qualidade, né? Puxa, eu estou aqui ouvindo você, eu estou olhando nos seus olhos, eu estou escutando o que você tem a dizer. Sabe aquela presença física e emocional? Esse é o principal, é quando a gente gera conexão. Imagina se você está aqui conversando comigo e eu estou aqui no celular, não estou te dando bola, eu estou aqui contigo, mas minha cabeça está em outro lugar. Muitos pais fazem isso com os filhos. Em nenhum momento está ali presente de corpo e alma. Então, é muito importante que você, em primeiro lugar, começar a se conectar com seu filho, ouvir o que ele tem a dizer com atenção, dedicar um tempo de qualidade, longe do celular,
né, longe dos afazeres da casa, e estar realmente num tempo de qualidade, onde essa criança vai falar, puxa vida, eu sou importante para o papai e para a mamãe, né? Essa é a dica número 1. O segundo, estabeleça uma rotina na sua casa. Tenha regras, né? Eu falo que se você deixa tudo na sua casa, a criança dorme a hora que quer, come a hora que quer, realmente isso é um grande problema, porque vira uma bagunça muito grande, é difícil para os pais, é difícil para as crianças. E as crianças, quando elas têm rotina, principalmente com o que é importante, né? Hora da alimentação, hora do sono, elas tendem a ficar muito mais calmas. Com adulto é assim, imagina uma criança, né? Então, deixar essa criança sempre dormir na mesma hora, ter o tempo de sono adequado para que ela fique mais calma, para que ela fique mais tranquila. E alimentação também, né? Você deixar a criança sempre comer todo dia na mesma hora. Não é aquela coisa, não quero almoçar agora, vou almoçar às 3 da tarde. Não. Então, ter a rotina, ter as regras de família, agora é hora de brincar, agora é hora de fazer lição de casa. Comece por aí, né? Eu falo que uma disciplina positiva tem que começar com a mudança dos pais, né? E a terceira, eu diria que é você começar a confiar no senso de capacidade do seu filho. Não faça por ele aquilo que ele já é capaz de fazer sozinho. Então, filho, sua roupa sujou? Vamos pôr no cesto. Acordou? Vamos arrumar a cama. Terminou de comer? Vamos colocar o prato na pia, né? Então, assim, tem muita mãe que fica ali atrás do filho o dia inteirinho, né? E dá comidinha na boca e faz tudo para ele. E, de repente, ele se torna um adolescente que não faz nada e os pais reclamam. Mas quem foi que ensinou ele a ser daquela forma, não é mesmo? Quando você faz pelo seu filho aquilo que ele já é capaz de fazer sozinho, você acaba prejudicando o desenvolvimento dele. Então, eu acredito que essas 3 dicas aí sejam um bom começo. Thelma, e para quem está assistindo a gente agora e quer se aprofundar sobre esse assunto, esse momento é seu, para você contar como é o seu trabalho, para ajudar esses pais a permitirem, a fazerem uma educação respeitosa. Bom, pessoal, eu tenho um Instagram onde eu falo todos os dias, dou dicas diárias, né, de como que você pode começar a mudar o seu relacionamento com seus filhos aí na sua casa. E são dicas gratuitas, tem o meu canal do YouTube também. Agora, se você quer começar realmente a estudar e aprender, eu acabei de lançar um livro no Brasil, que chama Pais que Evoluem, um novo olhar para a infância, que é um livro que aborda desde a sua infância o autoconhecimento, como também estratégias práticas para você conseguir mudar o relacionamento com seus filhos. E também tem um curso online que se chama Revolucione a Relação com Seus Filhos em 21 Dias, que está aí à disposição para quem estiver interessado em aprender novas estratégias para educar os filhos de forma respeitosa. Como é seu Instagram? Thelma.abrahão. Do jeitinho que está escrito aí embaixo o seu nome aí na tela, as pessoas podem colocar lá, @thelma.abrahão, com H, né? Isso aí, vai ser um prazer, pessoal. Vai ser um prazer contribuir aí com a sua jornada tão desafiadora que é ser pai e mãe. Tá bom, então. Thelma, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Foi um prazer receber você com essas dicas valiosas sobre criação de filhos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode sugerir pautas para a nossa programação através das redes sociais, Facebook e Instagram, @TV Câmara Caruaru, e você pode ver e rever esse programa no YouTube, TV Câmara Caruaru. Até o próximo Câmara Entrevista.